Olá, eu sou Felipe e eu irei dar aula sobre geradores. Então, eu separei o conteúdo dessa seguinte forma: ficará geradores, o conteúdo de geradores, em duas partes, sendo que cada parte terá uma resolução de exercícios, e receptores terá também duas partes, cada uma com um conjunto de exercícios que eu irei resolver e eu irei deixar alguns exercícios para vocês resolverem. Então, o que é um gerador? Um gerador elétrico é a fonte de tensão ou voltagem que fornece energia aos resistores e aos os demais elementos de um circuito elétrico, ou seja, são dispositivos que transformam em energia elétrica qualquer outro tipo de energia. Como assim? Você tem lá na usina hidrelétrica, né, que você vai ter a água caindo no motor e o motor vai girar e ele vai produzir energia, ele vai transformar um tipo de energia em energia elétrica. E assim também é como se funciona um gerador. A maior parte das vezes aqui a gente utiliza uma pilha para utilizar como gerador, porque dentro dela tem uma energia química que está sendo gerada. E eu irei mostrar a seguir alguns exemplos. Então, temos aqui uma garota, e nessa garota ela tem uma energia química, que temos aqui o Ezinho verde, que é energia química, que quando ela vai trabalhar semelhante com a pilha, ela vai transformar a energia química em energia mecânica e vai ter o gerador, e esse gerador ele vai transformar, vai aquecer essa água, fazendo ela liberar vapor. Dessa mesma forma, pode ser utilizada de outra forma para produzir energia elétrica para acender a lâmpada. Peraí, a garota está com fome. E assim você produz energia. Temos também, como nas usinas hidrelétricas, que você tem a água lá passando pelo motor, vai fazendo o gerador girar e assim produzindo energia também. E também tem a energia solar, que os raios luminosos irão colidir na placa, fazendo a transformação da energia para acender a lâmpada, que é um pequeno exemplo aqui também. E temos outro exemplo de energia a vapor, que foi utilizada muito no século XIX e XVIII, para a produção de energia dos trens a vapor, né? E os navios também. E esse aqui é uma forma simples de se explicar como realmente funciona um gerador. Porque você pensa que um gerador é um gerador elétrico que você tem lá nos hospitais para produzir energia. Não, mas tem vários tipos de gerador. Que é o quê? Para transformar a energia de um sistema em outro. Para que a gente possa utilizar nas nossas casas. Então, dando sequência ao que foi falado anteriormente, que era sobre um gerador, eu vou falar aqui agora as características de um gerador elétrico. Quando vai falar de um circuito elétrico, se trabalha mais com pilhas e baterias. Como aqui no caso, que eu estou explicando aqui, é sobre uma bateria. Na bateria você tem a quantidade de cargas que elas estão sendo transportadas de um ponto B para um ponto A no interior da bateria. Se é estudado na mecânica, né, que quando você tem uma força em um deslocamento, você realiza um trabalho. Esse trabalho realizado, que a bateria realiza sobre a carga, ela acaba elevando o valor de sua energia potencial elétrica. Ou seja, o trabalho representa a energia transferida à carga pela bateria. E isso representa a força eletromotriz, que é esse Ezinho aqui. Aqui é o trabalho realizado e aqui é o total de cargas que foram transportadas. Onde temos aqui que é o volt, T é o trabalho, que representa J de Joule, e Q, que são as cargas representadas por C de Coulomb. Então, temos aqui a equação do gerador elétrico. Vamos aplicar isso agora num gerador elétrico.
Temos aqui a imagem do circuito, né? Para representar a equação do gerador, que é um circuito que entre as suas terminais, que é as terminais, se eu pegar de um ponto ao outro, um circuito, que esse circuito ele vai ter uma corrente, uma força eletromotriz e uma resistência, onde U vai ser a diferença de potencial entre esses dois pontos, a força eletromotriz vai ser a bateria ou a fonte que esteja ligada ao circuito, menos, por quê? Porque quando a corrente passar, ela vai perder um pouco a sua diferença de potencial vai diminuir por conta da resistência. A corrente vai passar e vai liberar um pouco de energia em forma de calor. Isso vai fazer com que diminua a energia que temos aqui. E a diferença de potencial ela vai ser menor que a diferença de potencial da bateria. E está explicado aqui, onde U é a diferença de potencial entre os dois pontos, desse e desse. E E, que é a força eletromotriz, R, a resistência interna, que é representada por ohms, que é esse símbolozinho aqui. E da mesma forma que U é representado por volts, a força eletromotriz também é representada por volts. E já temos aqui que E e U tem unidade de V de volts. E I é a corrente representada por amperes, que é A. Então, temos aqui a potência no gerador elétrico. O que é potência? Quanto é potente, ele realiza algo em um tempo menor, algo melhor, você consegue comparar duas situações e assim você pode distinguir qual seria melhor e o qual seria pior. Então temos aqui a potência do gerador útil, que como a potência útil fornecida pelo gerador circuito externo é de natureza elétrica, podemos considerar o circuito como um todo submetido à diferença de potencial U e atravessado por uma corrente de intensidade. Como assim? Que a potência útil, a potência utilizada no gerador, ela é a potência, diferença de potencial do circuito e a corrente que atravessa ele. E temos que essa unidade aqui, ela está em watts. Que é esse símbolozinho aqui, o W. E agora temos a potência total do gerador, que é o que? A potência que o gerador gera. Mas como o gerador ele não é perfeito, o que temos aqui na natureza, no mundo real, não é perfeito, ele vai ter uma perda, vai ser uma potência que ela vai ser dissipada por conta do calor que vai haver no resistor. E temos falando aqui agora da potência total do gerador, que ele está relacionado à energia de outra modalidade consumida no processo de transformação, que é o que? E vimos lá que temos U igual a força eletromotriz menos RI. E é analisado que a potência total, se ele fala da potência total, ele vai estar relacionando com a força eletromotriz, porque ela vai ser a diferença potencial total que ia ter no sistema, porque ela ia ser maior. Mas como existe uma resistência interna, a diferença no circuito, a diferença potencial vai ser menor. E quando se fala de potência total, ele está relacionando a força eletromotriz com a força da bateria, com a potência da bateria, vezes a corrente que é passada pelo circuito. E isso vamos ter a potência total de um circuito, um gerador elétrico, a potência no gerador elétrico. E essa também unidade está em watts, que é representado por esse Wzinho aqui. E agora, como foi falado anteriormente, temos a potência dissipada, que ela corresponde a uma perda de energia durante o movimento dos portadores de carga no interior do gerador.
Por quê? A potência útil é a potência utilizada no gerador. A potência total é a da energia total que ele se possuía. Mais uma parte dessa energia ela vai ser dissipada. Por quê? Porque a corrente vai passar pelo gerador, ou a corrente vai passar, pelo resistor e vai perder energia. Então temos aqui a equação da resistência vezes a corrente ao quadrado. E essa vai ser a energia dissipada, também representada por watts. E quando você se junta as três, você já tem um princípio de conservação de energia. Usando o princípio de conservação de energia, temos as três, que a potência útil é igual à potência total menos a potência dissipada. Através dessas três aqui, você consegue uma obter a outra, ou simplesmente utilizando as outras equações, fazendo uma pequena análise. Temos aqui agora o rendimento do gerador, para você fazer uma comparação. Qual gerador ele tem um rendimento maior? Sendo que ele pode ter uma energia dissipada maior ou menor, uma potência útil maior ou menor. Um rendimento no gerador ele pode ser representado com uma relação entre a potência útil, que é a potência utilizada pelo gerador, e a potência total, que é a energia total que o gerador ele tem. E quando você faz essa comparação, você vai ter a potência útil dividido pela potência total. A potência útil é lembrado que ela é a potência útil igual à potência total menos a potência dissipada. Então já é perceptível que a potência útil ela vai ser menor. E se a potência útil for igual à potência total, temos um gerador perfeito, que é um caso que não acontece. Eu irei desativar a câmera aqui para que vocês consigam fazer uma visualização melhor aqui. Então temos que PU dividido por PT é o rendimento que temos, pois isso aqui é uma comparação para ter o quanto que o gerador ele tem um rendimento bom. E se substituirmos PU e PT aqui, iremos ter a diferença de potencial dividido pela força eletromotriz. Onde quanto mais energia aproveitada, maior o rendimento do gerador. E quanto mais a energia dissipada, menor é o rendimento do gerador. Que é algo bastante sugestivo, né? E quando você tem um maior aproveitamento de energia, ele tem um rendimento maior. Que quanto mais energia dissipada, ele tem uma perda de energia, menor é o rendimento do gerador. É dessa forma que se faz a comparação para decidir se ele é um gerador bom ou ruim. Então, eu deixei aqui uma lista de exercícios e eu irei fazer o seguinte. Eu irei passar pausadamente e vocês podem tirar uma print para que vocês consigam resolver e não ficar voltando no vídeo para tentar resolver as questões. Então, eu deixei 4 questões para que vocês possam resolver. E eu irei postar outro vídeo sobre, resolvendo algumas questões. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato com o professor Elton. Ou então vocês entrem em contato comigo, que talvez o professor disponibilize o meu contato. Agradeço a atenção e tchau.